Conectadas e conectados, muito boa noite, não sei que horas que você está assistindo isso aqui, bom dia. Pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Pessoal do Facebook, como é que vocês estão? Estamos ao vivo aí no Facebook agora, né? Como sempre, a gente arma essa jogada aí pra vocês. Hoje, você sabe quando uma pessoa tá mentindo, não? Você sabe como identificar, assim, umas microexpressões que elas são muito rápidas pra descobrir quando a pessoa tá mentindo ou não? Esse cara é fera, esse cara vai dar muitas dicas e esse cara vai te convidar para um curso. Anderson Tamburim. E aí, cara, como é que tá? E aí, tudo bem? Tudo jóia? Muito bom estar aqui participando, falando pro seu público, explicar um pouco pro pessoal como funciona essa ciência da leitura da face humana, que traz tantas informações, mas é importante mostrar para eles o que se pode obter dessas informações e como utilizar, né? Então vamos bater um papo bem interessante. Vamos. E se alguém quiser perguntar alguma coisa durante a gente vai lendo ali as perguntas, entendeu? Uhum. Você não tá mentindo? Douglas falou que eu não tô mentindo, que eu não enxergo, só enxergo de longe. Tá. Anderson, fala um pouco de você primeiro. Isso. Quem é você? Bom, antes de mais nada, meu nome é Anderson Tamburim, né? A minha área de atuação ela é mais envolvida com a área de segurança. Então, tanto na prevenção de fraudes quanto na investigação. Então, quando alguma fraude é detectada dentro da empresa, geralmente eu e a minha equipe atuamos para tanto estancar quanto fazer a investigação. Então eu atuo em algumas áreas distintas e uma delas é, inclusive, a entrevista junto com os colaboradores, com as pessoas que estão envolvidas para tentar identificar o ponto da fraude, né? Então eu atuo nessa área já há mais de 16 anos, fornecendo treinamentos. Hoje eu faço treinamentos e presto consultoria para o DHPP da Polícia Civil de Fortaleza. Então, quando existe alguma investigação importante de homicídio, então em alguns casos específicos eu ajudo fazendo análise do depoimento de alguns suspeitos. Então é uma ferramenta importantíssima que ajuda a economizar bastante tempo, e eu ouso dizer que sem a ferramenta da análise da expressão facial, da comunicação não verbal, muitos desses crimes talvez levariam muito mais tempo para se obter esse resultado e a sua solução, né? Já é aceito aqui no Brasil esse tipo de laudo? Então, aí que tá. Eu consigo hoje auxiliar, por exemplo, o investigador, o delegado, no decorrer da investigação para que ele possa apurar os fatos de maneira mais rápida. Então, mas ele ainda não consegue anexar esse laudo no processo para ir pro juiz. É como se não fosse válido. Ainda existem muitos passos a serem tomados, né? Estamos na direção disso, para que a ciência da expressão facial seja realmente vinculada com uma ciência forense, com credibilidade. Conheço outros profissionais que querem trazer essa ciência também, mas ainda estamos engatinhando, né? Então exige ainda muita divulgação científica, bastante trabalho, mas aos pouquinhos eu estou tentando fazer minha parte para isso acontecer. Né? Agora eu vou... Vocês estão ouvindo aí, né? Deixa eu ver. Entrou, não sei o que, o número, blá blá blá. Ok. KKK, QQQ. Então vamos. O que são microexpressões? Vamos do começo. Vamos do começo. Do começo da pergunta. As microexpressões faciais, antes de mais nada, elas são movimentos de músculos da face. E esses movimentos, eles são muito rápidos. Quando nós falamos muito rápidos, eles acontecem em cerca de 60 milissegundos. Ou seja, 1/5 de segundo. 0,0. Isso, é muito rápido. E o que acontece? Diferente das nossas expressões, por exemplo, se eu parar para câmera e fazer assim, são expressões que eu quero fazer, né? Fazer qualquer coisa, um sorriso falso. Essas expressões são controladas, né, de maneira cognitiva, ou seja, meu cérebro consciente está ali. Eu quero fazer. Eu quero fazer e eu faço. As microexpressões não. As microexpressões elas são criadas pelo nosso sistema mais primitivo, que é o sistema límbico. Né? Para as pessoas que quiserem um pouco mais a fundo, é o chamado sistema extrapiramidal. Procura límbico aí no límbico. Google. Você vai, Então, o sistema límbico ele é o nosso cérebro réptil. Então, ele é responsável pelo nosso mecanismo de sobrevivência, que é ou eu vou lutar ou eu vou fugir. Então, ele vai analisar ali essa ameaça ou a situação com que você se deparou. É importante que as microexpressões elas acontecem no que são chamados momentos de apostas altas.
que é um momento de apostas altas? É quando a pessoa ela ganha algo muito bom ou ela vai perder algo muito grande. Ou seja, quando ela se sente pressionada a agir. Então um desses casos é o caso da mentira, né? Então se eu minto para ocultar algo que, caso seja descoberto, vai me causar uma punição, maior é o meu benefício e maior é a minha punição por descobrir que eu menti. É verdade que o cérebro não mente? O cérebro, ele trabalha para contar a verdade, né? É por isso que esses vazamentos acontecem. O nosso corpo ele é programado para sempre dizer a verdade. Então, por mais que você tente controlar a sua expressão facial, a microexpressão é o resultado dessa sua tentativa de controlar. Então, quando você tenta suprimir, ou seja, eu não quero que percebam que eu estou sentindo raiva. Ou quando eu quero reprimir, que é quando você já está sentindo raiva e não quer deixar sua raiva transparecer. Então esses vazamentos acontecem em pontos específicos da face. Então quando você sabe onde procurar, tem um olhar científico, treinado, é possível que você detecte essas microexpressões, que são os sinais que demonstram o que a pessoa sente naquele momento. Então quando a pessoa ela está falando para você assim, nossa, muito bom, ele faz isso aqui, né? Do canto da boca, aquele sorriso torto. Então, na verdade, ela não tá tão feliz assim. Aquele seu colega de trabalho, nossa, parabéns, hein? Aquele sorrisinho Trump, né? Trump, sorrisinho Trump. Então, a pessoa não tá sendo tão honesta. Então, aliado a uma metodologia científica e protocolos especializados, é possível que a pessoa, qualquer pessoa, consiga treinar, aprender e identificar, por exemplo, as emoções que as outras pessoas tentam ocultar. Isso vai fazer, inclusive, com que ela se torne mais consciente do que ela sente. Então isso ajuda bastante. Tem uma série, vocês lembram daquela série Lie to Me? Eu assisti inteira, vale a pena, cara. Não sei se tem no Netflix, não sei onde tem. Lie to Me, fala um pouquinho dessa série antes de eu ver o que eles estão perguntando ali. A série Lie to Me, ela é muito interessante, né? Ela foi ao ar, acho que em 2008, se eu não me engano. E na série tinha um investigador, o Cal Lightman, né? Maravilhoso, totalmente peculiar, né? E ele trabalhava investigando crimes, né, para o FBI, para a polícia, utilizando linguagem corporal, as microexpressões. Então, assim, tirando as alegorias hollywoodianas, né, muito do que se vê ali é factível. Tanto que o próprio Dr. Paul Ekman, que é o psicólogo americano que identificou primeiramente, criou o termo microexpressão, ele foi o consultor dessa série. Então ele foi a base científica e ele disse numa entrevista que ele diria que 73% do que aparece ali é cientificamente correto. Mas tem uma pesquisa muito legal que é bacana falar, que pesquisadores numa universidade americana, eles comprovaram que as pessoas que assistem Lie to Me, elas ficam cerca de 56% piores em identificar mentiras. Uau! Porque elas começam a ver as coisas da série e começam a embaralhar o julgamento delas. Como elas não têm a profundidade científica, elas começam a perder os amigos, né? Começam a apontar, falar lá, tá mentindo. Então isso causa um problema. Então por isso que é preciso fazer as coisas com a metodologia científica correta, né? Mas é uma série muito bacana, para entretenimento é fantástica, porque ela alia, né? A diversão com a ciência, eu recomendo. Tem no Netflix as três temporadas, é muito legal. Eu não sei por que acabou, deixa eu ver o que eles estão perguntando aqui, peraí. Vai lá. Que legal, não sei o que, não sei o que. A Vera Mendes. Pena que estou sem o áudio de vocês. Eu vi a série. Álvaro, você consegue acompanhar o depoimento ao vivo ou você analisa as microexpressões por vídeo? Isso. Fala aí. Tem as duas situações, né? Não é sempre que se pode acompanhar um depoimento ao vivo, porque existe uma série de pormenores da lei que na hora que você está colhendo, por exemplo, o suspeito está lá numa oitiva, não pode ter ninguém além do delegado, no máximo ali o advogado acompanhando. Então, o que se usa o recurso da gravação, que inclusive no mundo da entrevista é chamado de terceiro homem, né? Então tem aqui a gravação que vai ser sempre a terceira pessoa que está acompanhando. Então é feito uma gravação utilizando uma câmera de boa qualidade para que a gente possa analisar não somente a expressão facial, mas diversos outros canais, como por exemplo a voz da pessoa, que é o segundo melhor canal que transmite emoção, a própria postura, a forma como ela se porta, como ela fala algo, ela se direciona, ela se afasta. Mas a expressão facial é o primordial, porque é o único entre todos esses fatores
que possui um mecanismo com validade científica e que tem universalidade. Então, por exemplo, se eu toco aqui no meu braço, em algum contexto pode dizer que eu estou me sentindo desconfortável, mas outro pode ser que eu tive uma coceira e não significa nada. Então a face não. A face ela é interessante porque nada acontece na face sem que tenha uma razão. Então as nossas emoções elas vão fazer com que os nossos movimentos faciais aconteçam. E quando nós nos sentimos muito acuados, em alta pressão, é aí que as microexpressões vão surgir. E é aí que eu faço essa análise. Então, é preciso fazer uma análise, tanto como um exemplo de uma análise cara a cara. Se eu estou numa negociação, estou ali falando com o meu cliente, eu estou expondo o meu produto, falando para ele das qualidades, tudo, eu vou acompanhando para ver a reação dele. Se ele faz aquele, nossa, que interessante, né? Muito bom. Então eu sei se ele está gostando ou não. E quando você tem essa capacidade, você consegue alterar o seu discurso, né? Falar, não, mas deixa eu te mostrar outra coisa aqui para você vendo se aí realmente você ganha a atenção dele, né? Então a hora que você está ali conversando com seu filho, que o seu filho fala ali que vai estudar na casa do amiguinho, né? Então isso acaba sendo mais valioso do que um depoimento, né? O marido fala que ficou trabalhando até tarde. Ih, gente, isso aí vai dar umas polêmicas. Então... Aí o Álvaro perguntou aquilo, e acho que também em termos de crimes, né, que não pode estar ao vivo, é muito rápida também a microexpressão, então é muito melhor, é muito mais seguro você gravar e ir fazendo frame a frame, não é? Isso, porque quando nós falamos do contexto forense, não é só eu dizer, falar aqui, ó, que ele mentiu porque ele fez uma microexpressão assim, assim, assado. Não, é preciso você aplicar um protocolo de análise. Então, por exemplo, eu vou analisar todas as reações, e eu preciso contextualizar isso e embasar cientificamente. Então, por isso que a gravação é importante, para que eu possa medir a expressão e apurar com certeza, utilizando um método que é chamado de FACS. O FACS ele é uma abreviação para Facial Acting Coding System. Ou seja, é o código de ação facial. Então, todo e qualquer movimento que você fizer na sua face é possível ser mensurado e codificado pelo FACS, que foi criado pelo Dr. Paul Ekman e por Wally Friesen em 1978. Estima-se que a nossa face consiga gerar mais de 10 mil possibilidades de expressões faciais únicas. 10 mil? 10 mil. Então são 10 mil possibilidades. Nossa. E dessas 10 mil possibilidades, o estudo do Dr. Paul Ekman conseguiu provar que para 7 emoções básicas, que são essas emoções, a felicidade, o desprezo, o nojo, a raiva, a tristeza, o medo e a surpresa. Essas emoções elas são as mesmas em qualquer pessoa ao redor do mundo. E essas emoções, elas possuem microexpressões, que são esses sinais únicos também e universais. Como ele fez para poder chegar nesse resultado? Ele e sua equipe viajaram para uma tribo afastada em Papua Nova Guiné, que era chamada tribo dos Fore. Esses Fore eles nunca tinham tido contato com nenhuma outra civilização, porque na época, nos primórdios dos estudos da comunicação não verbal, existiam pesquisadores que acreditavam que as expressões, assim como o restante da linguagem corporal, dependia da cultura onde o indivíduo estava inserido. Então, por exemplo, um deles era a Margaret Mead, a doutora Margaret Mead, que era antropóloga. Ela acreditava que as expressões não eram universais, não haviam emoções universais, porque ela estudava basicamente o desenvolvimento das culturas do povo da Samoa. Assim como o Edward T. Hall, que estuda a proximetria, estuda a nossa comunicação da mensagem através dos espaços pessoais. Então tudo isso influi na cultura. Então o Dr. Paul Ekman, nesse período, onde seu mentor Sylvan Tompkins já começava a esboçar ali que existiam emoções universais, ele viu tanta gente ali grande debatendo e falou, opa, também quero participar aí. Então foi aí que começou a se desenvolver esse estudo para provar que aquelas pessoas que nunca tiveram contato com outra civilização mostravam a mesma expressão de nojo, mostravam a mesma expressão de medo. Então conseguiu se comprovar com um projeto de 3 anos científico que essas microexpressões para 7 emoções básicas são universais e podem ser identificadas no rosto de qualquer pessoa. Olha lá, tá vendo? Ó, as microexpressões elas são universais. Ó, elas podem ser identificadas no rosto de qualquer pessoa do mundo. Então aqui, numa tribo, na China, Japão, Rússia,
Então, essas 7 emoções, elas são básicas. Então, todo mundo tem as mesmas microexpressões, que são 10 mil, né? Só 10 mil, né? Deixa eu ver aqui, que a pergunta aqui. Peraí, gente. Oi, Thay. Thay, tudo bem? Álvaro, você consegue acompanhar o depoimento? Essa foi... Deixa eu ver. A Mirella. Oi, Mirella. Que legal. Vamos lá. A Paola. Sim, na verdade é muito comum, inclusive nos Estados Unidos, que é muito mais utilizado isso, o FBI usa, o TSA, que é a polícia de aeroportos, né? No Canadá eles têm essa fronteira, essa proteção de fronteira muito forte, né? Tem um programa no Discovery, que é Barrados na Fronteira, vocês conseguem ver o programa lá, que o pessoal, eles são fantásticos. E eles utilizam muito isso. E lá é comum você chamar 2 especialistas independentes para que o laudo deles seja comparado, né? Para que se possa realmente, de fato, fazer a aferência ali do resultado de maneira apropriada. Aqui, hoje, nós mal temos a chance de atuar de maneira séria em alguns casos, né? Então, por exemplo, hoje é muito comum a utilização dessas ferramentas para compliance, ou seja, você fazer a investigação para analisar o risco de um funcionário seu estar propenso ao ilícito. Então eu vou contratar um diretor financeiro, então eu quero ter certeza de que essa pessoa não vai ser um risco para a minha empresa. Então eu posso fazer uma entrevista com esse camarada, aplicar um protocolo e gerar um nível de risco. E eu nunca vou dizer para a pessoa, não contrate ou contrate. O que eu vou dizer é, baseado na metodologia, eu identifiquei que essa pessoa tem esse risco para conteúdo moral, assédio ético, assédio moral. Cara, você já viu? Então... Imagina, cara, isso é controle total de quem você contrata, de quem você não contrata. Viu, Álvaro? É melhor ter 2. Qual é a microexpressão facial mais fácil de ser notada? E a mais difícil? É o Andrés Sangaletti tá perguntando. Boa, André. Bom, na verdade, todas elas são muito sutis, né? Quando nós falamos de movimento facial, nós temos uma escala de intensidades, que é um vestígio praticamente. Pra vocês terem ideia, ele é tão sutil que se eu tirar uma screenshot do momento do movimento facial na intensidade A e mostrar somente ele para você, você não consegue perceber que tem um movimento. Então você consegue ver isso em vídeo mesmo, ao vivo. Então temos o A, que é o mais vestigial, e o E, que é o extremo, onde a pessoa vai contrair ao máximo o movimento. As microexpressões, elas têm intensidade no máximo B, ou seja, que são sutis. Mas assim, entre os estudos feitos, a expressão facial mais fácil de ser identificada é o sorriso. Então, o sorriso, ele... O farso ou o verdadeiro? O verdadeiro, claro. E o falso também. Ai, fala aí, só essa que o resto vocês vão ver no curso, tá? Isso. Só dá essa. Pra vocês terem uma ideia, o sorriso verdadeiro, ele consegue ser percebido a mais de 20 metros de distância. Uau! E nenhuma outra expressão facial é possível ver com essa clareza. Inclusive no curso a gente faz um exercício mostrando essa diferença. É gritante como o sorriso. E o sorriso verdadeiro, para vocês aprenderem como funciona, não é aquele sorriso só aqui na boca. Ai, tudo bem? Então o sorriso verdadeiro, ele tem uma codificação científica especial. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que ver no sorriso verdadeiro é o músculo zigomático maior, responsável pela chamada unidade de ação 12. Então, que é esse movimento dos lábios indo para cima. Então tem que ser simétrico, o movimento tem que acontecer na mesma intensidade, não pode ser um maior que o outro. Sorrir com metade da boca é farso, tá? Vai vendo. É aquele sorriso que você faz obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E o principal do sorriso verdadeiro, ele acontece aqui na região dos olhos, através do músculo orbicularis oculi. O orbicularis oculi é esse músculo que faz o pezinho de galinha, né? Então levanta a bochecha, faz o pezinho de galinha, ele baixa aqui essa pele do olho, que é chamada de eye cover fold. Por isso que eu tô com tanta ruga, gente. Não paro de rir, não paro de sorrir. Pois é. E é interessante que... Sabia que aumenta o índice de divórcio depois que as mulheres aplicam Botox? Menino, eu ia falar isso. Teve um Light to Me do Botox da mulher, né? Mas é comprovado cientificamente que depois de aplicação de Botox,
uma tendência de que os casais tenham mais dificuldade de interagir, porque muitos dos conjuntos musculares são usados, por exemplo, no sorriso, a mulher não consegue usar. E ela fica o tempo todo assim, tô tão feliz, amor. Você me faz muito feliz. Ela não consegue mostrar tristeza, ela não consegue mostrar surpresa. Então pensa, o marido faz aquela surpresa, ela chega assim, que legal. Então o sorriso verdadeiro ele acontece na boca e nos olhos, né? Então tem que ter essa codificação. Então o sorriso quando é só na boca, é o chamado o fake smile, né? O sorriso falso. Sorriso social. Você sorri só para ser educado, né? Tudo bem. Então não é um sorriso, a pessoa não sente de fato uma emoção de felicidade no córtex pré-frontal dela, né? E o mais difícil? Então, o mais difícil de ser visualizado, na verdade, um estudo mostrou que grande parte das pessoas tem dificuldade em identificar com maior certeza a expressão de medo. Por quê? O medo e a surpresa são emoções, apesar de serem muito distintas, elas recrutam quase que os mesmos conjuntos musculares, principalmente na face superior. Então, por exemplo, o que seria uma face comum de medo? Isso aqui, né? A tensão na glabela central, a elevação bem alta da pálpebra superior, enquanto a surpresa é mais muito rápida. Ela é rápida, assim, então, né? Isso, é só aquele... Entendi. Enquanto o medo, ele é mais intenso, isso. E existe uma dificuldade, os alunos eles têm bastante dificuldade, então é por isso que precisa ter uma metodologia para não confundir. Se você confundir medo com surpresa, o resultado é totalmente diferente. Então imagine que eu estou examinando um laudo e o delegado lá compara, falou, a gente achou isso aqui na roupa da pessoa. A pessoa olha surpresa, isso pode ter um resultado. Agora a pessoa olha com medo, é o outro resultado diferente. Mas por que ela está mostrando medo para isso? Então o resultado é totalmente distinto. Putz, grila, meu. Tem uma pergunta enorme aqui, deixa eu ver. Opa, vamos ver. Helena Raimundo. Oi, Helena, tudo bem? Olá. Adoro esse tema. Sabe que a criança é uma perita nata. Ela olha e sente quando está diante de alguém se a pessoa é empática, se está mentindo, se está fingindo. É verdade, não tem filtro, né? Isso. Sabe o que acontece? Conforme nós vamos envelhecendo, vamos ficando adultos, né? Nós somos expostos a filtros sociais. Sabemos que não podemos a pessoa chegar e falar, o que você achou da minha roupa? Nossa, tá horrível, tira, você não pode fazer isso. Ridículo. Já a criança, ela entrega, né, o jogo. Você tá feia, você é chata. Pois é. Teve um estudo que foi apresentado pela doutora lá no México, no Congresso, onde ela mostrou, a doutora Cláudia, ela mostrou o seguinte, pegaram um grupo de crianças e de adultos, crianças até 6 anos de idade. E eles colocavam uma exposição de pequenos vídeos da pessoa. Essa pessoa dizia ou uma verdade ou uma mentira, de acordo com a expressão facial. Eles perguntavam para a criança e para o adulto assim, você acha que essa pessoa está mentindo ou está falando a verdade? Ela marcava lá, mentindo. Qual é o seu grau de certeza de que essa pessoa está mentindo ou falando a verdade? De 1 a 5. Interessante que as crianças, elas tinham um índice de acerto maior em que as pessoas estavam mentindo, e marcavam um grau mediano de certeza de se ela estava mentindo ou não. Já os adultos, para vocês terem uma base, a diferença é de quase 40% de disparidade. Gente, eles tinham uma percepção pior de que a pessoa estava mentindo, porém o índice de certeza de que se ela estava ou não mentindo era altíssimo. Ou seja, as pessoas, nós no geral, temos uma dificuldade muito grande em perceber a mentira ou a desonestidade, por assim dizer. Cientificamente falando, não se utiliza o termo mentira porque ele é um termo guarda-chuva. Nós falamos das incongruências, né? Incongruências. Eu não tô mentindo, eu tô sendo incongruente. É um jeito ameno, né? Então eu posso falar, pro juiz, aqui, que aconteceu uma incongruência. Eu tô falando que ele tá mentindo, mas ali, né, de uma forma cientificamente correta. Então é interessante isso. Então nós aprendemos que a mentira é necessária, né? Então a mentira, ela faz parte de um processo, um ritual para nós nos inserirmos, né? Você não pode chegar pro seu chefe todo dia e falar, nossa, eu odeio trabalhar aqui. Então como o Dr. Paul Ekman, ele diz que sempre que a pessoa pergunta, oi, como você tá? E você mostra aquele sorriso falso dizendo que tá tudo bem, a pessoa raramente se importa se o que você disse é verdade ou não. Porque quando se dá uma desculpa social, o sentimento real da pessoa chega a ser indiferente.
Porque muitas vezes a pessoa não está interessada. Tipo, não, você está bem, me fala. Você começa a falar, não, está tudo difícil. A pessoa não está preparada para isso. Então você fala, não, tá tudo bem. A pessoa quer que esteja tudo bem, então a gente fala tudo bem, tudo mesmo bem, que esteja tudo uma porcaria. Exato. Né? Então, deixa eu ver aqui. Nossa, que pergunta grande. Opa, Oi, Lucas. Good afternoon. Marcelo. Oh, Marcelo Norberto, tudo bem? Gente, tudo bem? A gente tá só respondendo ao vivo aqui. O seriado Light... Ai, a gente acabou de falar do Light to Me, Marcelo. Deixa eu ver aqui. Eu não tô mentindo, tô amando mesmo. Deixa eu ver. Será certo tudo que disse? Sim, Helena. Depois você vê lá do começo, é pesquisa científica. Deixa eu ver aqui. O Botox dificulta a leitura. O Botox dificulta, sim, a leitura. Muito. Qual é a microexpressão? Opa! Peraí. Pronto, voltou. Aí. Não, porque da outra vez eu perdi lá no YouTube, deu um corte aí, né? Pronto. Então vamos lá. O que mais? Pergunta. Faz pergunta, que agora ele tá aqui pra... O Marcelo chegou atrasado. Jura, Marcelo, que você chegou atrasado? Isso. Eu achei interessante a pergunta da pessoa sobre a questão a seriedade, né? É importante nós frisarmos que tudo que eu estou dizendo aqui é baseado em mais de 60 anos de pesquisa científica, principalmente pelo Dr. Paul Ekman, David Matsumoto, Wallace Friesen e tantos outros pioneiros, né? E isso começa lá em 1800 com as pesquisas de Charles Darwin e do Duchamp de Boulogne. Então Charles Darwin foi o primeiro a poder iniciar e dizer que existe universalidade em aspectos de expressão facial e de gestos, inclusive que são comuns entre os seres humanos e os animais. Tem então, esse aqui que... Isso. Então, por exemplo, ele apelidou algumas coisas, como movimento de baixar a sobrancelha, ele apelidou aqui o prócero e o depressor supercílio como músculo da dificuldade. Você pode ver que toda vez que você vai fazer força, né, na academia, então você vai carregar alguma coisa, está sentindo dor, então você abaixa aqui as sobrancelhas, né? É por isso que é o músculo da dificuldade. Então sempre que se faz uma dificuldade física ou mental, nós ativamos aqui inconscientemente. Então ele lança o livro, né, A Expressão Facial da Emoção em Homens e Animais, que foi considerado um marco histórico nos livros, inclusive de animação. Quem participou desse estudo também foi o Duchamp. Duchamp, que era um neurologista francês. Ele basicamente deu vida nova ao estudo da neurologia com seus experimentos, onde ele colocava eletrodos galvanizados na face do seu cobaia, por assim dizer, né, que era um senhorzinho desdentado. Não se tem muita informação sobre o nome dele, ele só era referenciado com o senhor desdentado de rosto fino. Então ele produzia expressões faciais com esses eletrodos, então ele colocava aqui, ativava o zigomático. E nisso, Duchamp, ele conseguiu identificar que o sorriso verdadeiro ele só ocorria quando o orbicularis oculi era contraído. É por isso que, em homenagem a ele, o sorriso verdadeiro é chamado de sorriso de Duchamp. Tem que fazer ruga, gente, pra sorrir, você entendeu? Tem que ter a ruga. Se sorrir só aqui não adianta. Não, e para de passar botox, viu? Que não dá certo. Viu? Você vai diminuir sua credibilidade. Então é importante dizer que existem muitas pessoas que divulgam conteúdo que não é científico. Então, por exemplo, pessoas que divulgam coisas de mentalismo, coisas associadas esotéricas, místicas. Não. A expressão facial da emoção é uma ciência reconhecida com credibilidade e o instrumento utilizado é o que eu falei, é o FACS. Existem diversas outras metodologias por aí, pessoas que se baseiam em estudos muito precários, muito antigos, principalmente, por exemplo, os estudos chamados de fisionomia, psicologia do rosto, psicomorfologia. Isso eu não tenho problema nenhum em dizer que é puramente bobagem. Isso não tem resultado nenhum científico. É a verdade. Então, a expressão facial ela só pode ser mensurada e analisada através do FACS. Então, é a ferramenta que nós utilizamos, que eu utilizo, a metodologia, e é a que traz os resultados realmente que podem ser aplicados. E a gente já vai falar do curso que você vai dar em maio. Deixa eu ver só se tem alguma perguntinha aqui rolando. Pergunta em relação...
Não, tá certo, Helena. É que é científico mesmo. A expressão facial forçada é capaz de mudar o humor e gerar resultados, como, por exemplo, mudar o estado de saúde? Interessante. Essa pergunta é muito interessante porque ainda hoje ela desdobra em muitas pesquisas e não se tem ainda um resultado que se possa dizer que é final. Então, por exemplo, tem uma pesquisa de 2012 da psicóloga americana Amy Cuddy, onde ela fez a pesquisa do uso das posturas de poder em momentos de apostas altas, né? Então ela colocou 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, eles iriam ter que fazer por 2 minutos por dia as poses de poder. Então eles iam pro trabalho, eles paravam, faziam a pose do super-homem, eu vi esse fazia estudo. as poses abertas, né? E Essa mulher falou no TED também. Falou, é fantástico. Ela é maravilhosa, cara. E aí o que eles faziam? Com um cotonete eles pegavam a saliva das pessoas antes e depois. E outro grupo de pessoas fazia o experimento só que com baixo poder. Então eram posturas contraídas, assim, né? baixadas, que são posturas que as pessoas fazem quando elas se sentem com baixo poder, baixa autoestima. E faziam a mesma coisa. Eles perceberam ao final de 6 meses que as pessoas que faziam as posturas de poder, elas tinham um aumento da testosterona e uma diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Porém, existem outras pesquisas que já desmentem esses resultados. Então, a pesquisa científica é legal porque ela vai se evoluindo e se obriga. E eles vão quebrando pau entre eles também, né? Com a expressão facial é o mesmo. Tanto que uma das teorias, e eu ainda digo que é chamada de hipótese, né? Porque não é algo sólido, é a hipótese do feedback facial. Inclusive foi originada da pesquisa de Darwin e de Duchenne. Então seria que, se você sorri, você altera a sua fisiologia e você vai ter a liberação de hormônios que produzem felicidade. Então, alguns estudos mostram que se você fizer uma expressão de raiva, você começa a sentir uma alteração. Porque quando você sente raiva, o sangue vai para a parte superior do seu corpo, você tem um aumento de fluxo sanguíneo nas mãos, porque está preparando para a luta, diferente do medo que vai tudo para baixo. Então existem pesquisas que mostram, só que alguns cientistas eles são totalmente contrários. Eu acredito que existe sim uma verdade na hipótese do feedback facial, e acredito que sim, a nossa linguagem corporal influencia na nossa emoção. Então é um ciclo virtuoso. A emoção na linguagem, a linguagem na emoção. Isso mesmo. Ai, que legal, cara. Deixa eu ver aqui o que tem. Agora, acho que ele vai falar do curso agora. O que vai ter no curso? Parabéns, nananina, nananina. Ana Paula Nunes. Pessoas com baixa e alta autoestima tendem a apresentar alguma expressão facial. Ele já falou isso. Deixa eu ver aqui, Andrés. Andrés. A PNL diz o seguinte, que é comprovado e tal, que o movimento dos olhos, quando você vai lembrar de alguma coisa, vai para a esquerda, quando você vai criar, para a direita. Então ele quer saber se o Paul Ekman também levou isso em consideração. Eu tenho um probleminha sério, então eu sempre vou ali meio que com cuidado, porque existem estudos científicos que mostram que não existe universalidade que comprove essas alegações da PNL. De que um lado faz isso, outro lado... Inclusive tem um estudo de 2013 que é chamado The Eyes Don't Have It. Ou seja, os olhos não têm esse poder. Então basicamente nesse estudo eles pegavam um grupo de pessoas que seriam treinadas para identificar mentiras, por assim dizer. Então falava assim, agora você vai identificar as mentiras que essas pessoas estão contando. Então primeiro eles identificavam do grupo e marcavam os resultados. Aí depois eles recebiam um treinamento com essas metodologias de PNL e eles passavam uma nova rodada de identificação e eles percebiam que não havia nenhuma melhora na percepção de desonestidade ou mentira por parte das pessoas que eram treinadas nessas técnicas, inclusive diminuía. Então, a PNL eu acredito que para uma aplicação terapêutica, uma aplicação para esse contexto não de investigação, ela pode sim ter um benefício e pode ser usada. Porém, nesse quesito de identificação de comportamento dissimulativo, a identificação de tendência à desonestidade, comprovadamente não tem brecha ali. Então, o Paul Ekman, o estudo dele, ele é focado na expressão facial, né, e na emoção. Tanto que o livro dele chamado Telling Lies, que é considerado a bíblia do conteúdo de identificação de comportamento desonesto, ele se foca
na análise da expressão facial. Então, por exemplo, o Ekman ele distingue entre 12 tipos de sorriso distintos. Então, além do sorriso verdadeiro, o sorriso falso, tem o chamado sorriso miserável. Miserável? Ô, miserável! Então, só respondendo, não tem nenhum impacto na ciência da expressão facial esses contextos de PNL. Eu lembro que quando eu aprendi PNL faz uns 15 anos, né? E que a maioria, 90% das pessoas, lembra de como você se vestia para ir para a escola e aí, tum, faz. Lembra do som daquela música que, tum. Lembra que você sentiu, tum, aí depois. Tenta criar uma imagem de você com cabelo laranja, cor de abóbora, bolinha, não sei o que, a pessoa, tum. Tenta imitar, criar um som que seja um elefante misturado com um leão misturado. Você nunca ouviu, então, tum, você vai criar. Entendi. Como é que você se sentiria se o seu pé estivesse dentro de uma meia molhada cheia de areia? Então, tum, porque eu nunca vou criar. E no curso disseram assim que os canhotos eram ao contrário, mas eu sou canhota e eu faço assim. Então existe uma discrepância, né? É interessante isso. E principalmente é importante frisar que quando nós trazemos para um contexto de investigação, eu não posso levar em consideração nada que não tem embasamento científico. Sim, isso pode gerar problemas. Então, se for no YouTube agora, você vai achar um monte de pessoas que fez algum curso de PNL, que fazem análises de vídeos, e você vê, não, porque a pessoa tá olhando para tal lado, então ela tá mentindo. Não, isso não... neste caso tem que ter mesmo a comprovação científica. Isso. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tem um monte de gente falando aqui. Tem um monte de gente, agora o pessoal... Um monte de gente, Que isso? Infelizmente... tá. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar... Oi, Bárbara, tudo bem? Não, eu vi que era baixa ou alta autoestima, né? Ele vai falar agora de um curso que ele vai dar. Eu quero saber o que é que vai ter nesse curso e depois eu falo o que eu tenho a ver com isso. Isso. Tudo a ver. Tudo a ver. Isso. Esse treinamento é muito interessante. Ele vai acontecer em São Paulo, né? São Paulo, capital. Nos dias 23 e 24 de maio. Então serão 16 horas de carga horária presencial. Nesse curso eu vou apresentar para os alunos a ciência da codificação da expressão facial, e esse curso é uma formação de practitioner em microexpressões. Ou seja, as pessoas elas vão sair desse treinamento sabendo como aplicar a análise da microexpressão facial no contexto do seu dia a dia. Então, se eu sou um terapeuta, eu vou poder analisar as microexpressões do meu paciente para ver se eu consigo ajudar ele a se expressar melhor, ou às vezes ele não está conseguindo ali ir direto ao ponto, num processo ali de anamnese, né, que você está perguntando, você vê ali que a pessoa às vezes tem dificuldade. Eu sou um vendedor, eu sou um coach, eu vou conseguir aplicar isso. Então, é um treinamento muito prático, muito dinâmico. Nós vamos fazer uma imersão nessa ciência. Então eu vou apresentar as metodologias, nós vamos conhecer as principais microexpressões para 7 emoções universais, né? Então são cerca de 28 microexpressões distintas. Então nós vamos não só aprender como reconhecer na face, mas como reconhecer mais a fundo, fazer a codificação, para que você possa principalmente distinguir se aquela expressão é uma expressão verdadeira ou se é uma expressão que a pessoa fez para te enganar. Então, porque não tem como fingir uma expressão facial. Para uma pessoa que é treinada de fato, ela sempre vai ter formas de descobrir isso. Então vocês vão aprender com exemplos práticos, com ferramentas diferenciadas e exclusivas, como utilizar essa ciência da codificação científica. Entre outras coisas, a identificar o comportamento da mentira, né? Então vou mostrar um protocolo que pode ser usado para que, por exemplo, a mentira na negociação, você falou para o seu cliente, o que você achou? Ele falou, nossa, gostei muito do seu produto. Você saber o que fazer, né, de fato. Então, nós vamos ver isso. Vamos fazer umas dinâmicas com o laboratório. Tem uma ferramenta que eu vou fornecer para os alunos, que é chamada de eFacials. O eFacials é uma ferramenta que é parte integrante do Laboratório de Investigação Aplicada, do Social Intelligence Group. Ela foi desenvolvida em parceria com grandes instituições, entre elas o MIT, a Universidade Carnegie Mellon, a Universidade de Northern Belfast. Então temos mais de 2.500 vídeos de microexpressões.
onde os alunos vão poder fazer exercícios, né? Então vou dar acesso para que vocês possam praticar, porque além da teoria é preciso muita prática. Você precisa treinar seus olhos e o seu cérebro para reconhecer essas emoções. Olha que legal. E vocês vão ter, os alunos vão ter contato com o que há de mais moderno na tecnologia de investigação da face automatizada, que é a ferramenta chamada Face Reader. O Face Reader da Nodus Innovative Solutions é uma empresa holandesa e é a ferramenta mais avançada no mundo para se fazer a análise automática. Então, por exemplo, os alunos vão poder colocar o rosto lá na câmera. Eu já fiz, isso é muito interessante. Então, e tem uma base de dados com mais de 200 vídeos codificados para que os alunos possam usar como auxílio visual. Então, depois você vai estudar e nós vamos fazer, além dessas 16 horas presenciais, mais 8 horas de tutoria online, né? Então, vocês vão estudar, nós vamos fazer as dinâmicas, depois descansa um pouquinho em casa e nós voltamos com 4 sessões online para tirar dúvidas, fazer exercício, fazer mais codificações. Então é muito interessante e é muito dinâmico. Então esse curso acontece dia 23 e 24. O que a gente vai aprender no curso mesmo? Isso. O curso, nós vamos fazer uma imersão na metodologia científica para analisar as microexpressões faciais. Então, para isso, vamos contar com diversas ferramentas exclusivas para vocês poderem aprimorar, os alunos poderem, depois do curso, além das 16 horas presenciais, nós vamos fazer mais 8 horas online com tutorias, fazer exercícios, tirar dúvidas, para que as pessoas possam aplicar de maneira consciente a análise das microexpressões faciais. Fora isso, todas as outras ferramentas que nós vamos ver durante o curso, por exemplo, uma delas se chama eFacials, que é uma ferramenta que foi desenvolvida em conjunto com grandes instituições. Uma delas é o MIT, a Universidade de Carnegie Mellon, Southern Belfast em Londres. Então, essa ferramenta conta com mais de 2.500 vídeos de microexpressões para que os alunos possam ir treinando, né? Para eles treinarem o cérebro e a visão. Ah, que legal, então, gente. tudo isso vai ser passado durante o treinamento. Agora eu vou falar onde é que eu entro nisso, né? Então, eu chamei o Anderson para ser meu parceiro e tenho o aval aqui da Duma. Esse curso vai acontecer no Spax Eventos, na Avenida Paulista 867. Informações até por WhatsApp, 993 190 887, né? 993 190 887. 23 e 24 de maio, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. É isso, né? Isso mesmo. A gente espera vocês lá, meu. Pega na mentira. Isso mesmo. Obrigada, cara. Eu que agradeço a participação e nos vemos lá. Beijão, conexão. Tchau, tchau.